Você tem uma carreira, Paula, que ela é muito bem desenhada, estruturada e sólida, né? Basicamente com passagens por dois escritórios, né? O antigo XBB e atualmente o Veirano Advogados, tendo aí uma passagem também por um escritório estrangeiro. Essa carreira, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Eu acho que tem algum grau de planejamento sempre, né? Acho que a gente, como ser humano, a gente sempre se pergunta e questiona se está indo na direção correta. E tem um grau grande de circunstância das pessoas que cruzam seu caminho, dos mentores que cruzam ali o seu caminho. Então, eu diria que seria... talvez, né, uma forma errada de dizer que não houve um planejamento, mas acho que o planejamento não foi o determinador. A pergunta que eu acabei sempre me fazendo durante toda a carreira é: estou aprendendo onde eu estou? Estou me transformando? Isso está me agregando? Estou saindo da minha zona de conforto? Estou sendo exposta a operações que estão contribuindo para o meu crescimento profissional? Então, acho que sempre o meu guia foi, o meu guia norte sempre foi estar num lugar que está me tirando da zona de conforto e que está agregando no meu crescimento profissional. E acho que foi o driver de todas as minhas decisões. Eu gostei disso, né? Porque às vezes a gente planeja muito a carreira e a vida vai mudando, vai moldando, né? E aqui você fala de aprendizado, né? Tô aprendendo, tô sendo desafiada. Muito bom. Agora, isso você fala dentro do mercado jurídico, dentro da sua carreira jurídica. E no pré, você sempre teve claro que você queria fazer direito? Não, eu acho que você acaba muito cedo tendo que decidir o que você vai seguir, e se você fala, eu tenho que decidir o que eu vou seguir numa carreira de longo prazo, é muito difícil para um estudante ali na sua formatura decidir ao longo prazo o que quer ser, né? Aquela pergunta, o que você quer ser? Acho que tive muitas dúvidas durante esse caminho, acho que foi determinador ter pessoas na família, alguns advogados, e ter a oportunidade de conversar com alguns advogados para entender o dia a dia. E eu acho que isso acaba sendo um fator determinante para você entender de fato o que é o direito, né? Que o direito é muito amplo, né? Quando vem a questão direito na cabeça, imediatamente para as pessoas vem a questão do contencioso, de litigar, de argumentar. E o direito, principalmente na minha área, é muito mais do que isso, né? É negociação, é a questão de mercado, de economia, é você ter a oportunidade de conhecer uma empresa, de agregar, então trabalhar muito nessa parte de fusão e aquisição. Então o direito é muito maior do que aquela impressão inicial para quem não está mergulhado no direito em si. Então eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e o que me fez ali tomar a decisão de seguir por essa carreira. E é muito curioso você falar sobre o direito litigante, né? Porque eu lembro quando eu fui fazer a faculdade, Paula, para mim era processo. Eu nunca nem imaginei, eu pensei que poderiam ter outras coisas, né? E quando você entra na faculdade, e mesmo na faculdade, você ainda não tem aquilo muito claro, né? Você vai ter claro ou quando você tem experiência profissional ou quando você sai da faculdade, né? E você começou sua carreira no antigo XBB, que é um escritório que era referência, que formou inúmeros profissionais muito qualificados para o mercado. E você começou sua carreira no XBB, que é um escritório que hoje não mais existe, né, mas que era uma referência, formado por excelentes profissionais, aliás, que formou excelentes profissionais para o mercado, né? E você ficou lá por mais de uma década, né? Como é que foi a tua experiência, a tua vivência nessa estrutura e que desafios você encontrou ao longo desses mais de 10 anos? O XBB para mim foi uma escola, né? Acho que foi minha casa, encerrou, mas a gente tem grandes amigos aí, como você bem disse, grandes amigos que estão em diferentes posições e formou muitos profissionais e bem, né? Acho que foi uma escola, uma boutique. Eu desde cedo eu tive a felicidade de encontrar pessoas que foram excelentes mentores. Eu tive, por ser um escritório menor, a oportunidade de trabalhar no front de várias operações. Então, desde estagiário, eu já acompanhava essas operações, já era exposta a esse tipo de negociação e aprendi muito no meu dia a dia. O fato de ser um escritório menor, mas um escritório com uma placa forte, um escritório que participou de grandes operações, na época de privatização, grandes fusões. Então, eu acho que, sem dúvida, no momento que a gente estava lá atrás, em que as faculdades não tinham uma matéria muito forte em direito empresarial, eu estudei na PUC, né? Na PUC tinha, à época,
uma matéria eletiva, nem era uma matéria obrigatória, né? Tinha o direito comercial, mas tinha uma matéria eletiva, até o Chico era um dos professores à época, e você discutia um pouco, mas era muito curto ali para você ter o aprendizado na prática, né? Eu acho que a nossa área você aprende muito na prática, né, com as operações. E sem dúvida o XBB foi essa escola. Eu tive grandes profissionais, mentores, e tive a oportunidade de, desde cedo, estar exposta a essas operações. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Bom, desde cedo, você comentou agora no XBB, sobre o XBB, você começou nessa área de M&A, né? Mas você optou por ir para essa área ou foi uma ocasião do destino? Eu, antes do XBB, eu estagiei numa área de contencioso, né? Com um procurador e muito focado em contencioso administrativo. E eu acho que foi importante para eu tomar a decisão de que eu não queria o contencioso. E aí eu saí desse estágio determinada a seguir por uma carreira que na época era a carreira de M&A, e eu, como estudante naquela época, não entendia muito bem, né? Eu seguia ali, sempre li muitos jornais e via aquela parte econômica e queria trabalhar com aquilo, mas não entendia muito bem o que era aquilo. Então eu procurei especificamente oportunidades nessa área de M&A, e uma advogada muito amiga, à época, tinha começado a estagiar e estava trabalhando, à época, numa grande operação no mercado de telecomunicações. E ela contava como estagiária, entusiasmada daquela operação, na época do data room físico, né? A gente pegou o data room físico e uma parte grande ali de regulatório de telecom. Então, eu fui muito determinada a participar do processo seletivo para aquela vaga. Então, e entender, aí fui entender na prática o que era de fato um M&A, né? Que eu acho que você aprende ali fazendo. E é importante você falar isso. Eu lembro na época que eu estudei Direito, essa parte chamava Direito Comercial. Sabe o que eu vi de M&A? Nada. Esse nome nunca foi citado. Eu lembro que das sociedades que foram citadas, mas nada, absolutamente nada de M&A. Então, realmente, eu imagino, é prática, né? É vivência. Você começou no XBB, depois de alguns anos, né, de mais de uma década, você foi para o Veirano, a gente já vai falar, que são dois escritórios de portes completamente diferentes, né? Um escritório mais boutique, outro um escritório grande, né, com atuação full service. O que muda na rotina, no dia a dia de cada uma dessas estruturas? E você acha que o perfil de profissionais é o mesmo ou também muda? Com relação ao perfil de profissionais, eu acho que não tem grandes diferenças, né? Eu acho que em ambos os escritórios, pelo menos pelos quais eu passei, são profissionais muito bem preparados. Eu acho que a diferença, principalmente olhando, né, o XBB, essa escola que eu tive para o Veirano, que acaba que um escritório menor você é exposto a diferentes áreas, né? Então, eu no XBB eu tive a oportunidade de trabalhar com M&As diversos em diferentes setores, então não tinha uma área especializada, né? Enfim, M&A de educação, M&A de energia, M&A, enfim, de área regulada ou não regulada. Então, eu trabalhei com diferentes áreas e setores, e isso agrega muito. Eu trabalhei muito com regulatório, isso agregou muito para uma visão de direito administrativo que eu uso até hoje. Então, você tem uma vivência maior, né? Ao passo que você não tem uma especialização num tipo só ou segregado, você tem uma vivência maior. Mas ambos muito ricos, e eu acho que não há uma diferenciação de profissionais, né? No sentido, especificamente olhando a nossa área de M&A. Eu acho que são vivências diferentes, né? Além desses dois escritórios, como eu comentei brevemente, você teve a oportunidade de estagiar no escritório em Nova York, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, eu vou pedir para você dizer, né? Como é que surgiu essa oportunidade? O que você aprendeu lá e que você levou para o resto da sua vida, seja pessoal ou profissional? E aproveitando que você fez um comparativo entre os escritórios, né? O que muda num escritório americano? O que você aprendeu do dia a dia ali no escritório americano? Essa foi uma boa pergunta, sempre é uma boa pergunta de reflexão, né? Eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar num escritório estrangeiro, seja num escritório americano, inglês, enfim, teve uma oportunidade de aprendizado muito rico, né? Porque a gente já está muito avançado no mercado brasileiro, mas se você olha e se compara com os escritórios americanos e ingleses, tem um caminho ainda grande pela frente, né? Então a gente está sempre olhando com admiração
para o que eles fazem, a parte toda de tecnologia. Então, sem dúvida, essa oportunidade foi muito rica na minha vida e na minha experiência pessoal e profissional. Eu tive essa oportunidade por ter trabalhado com esse escritório muito intensamente durante um longo período de uma operação de 1 ano e meio, 2 anos, de uma constituição de uma companhia aérea, que esse escritório estava pela parte de financiamento e a gente estava pela parte toda de estruturação desse deal. E recebi esse convite para trabalhar com eles no âmbito, né, após essa operação e por ter desenvolvido toda essa relação muito próxima, né, numa operação de 1 ano e meio, você imagina a proximidade, você vira amigo, né, daquele profissional. Então, eu trabalhei, lá eu tive a oportunidade de trabalhar em outras operações, não só em M&A, mas em outras operações de financiamento, especialmente de financiamento, projetos de financiamento, e foi muito rico, né, foi nos idos de 2007, em que o nosso mercado se espelhava ali no mercado americano, nesses escritórios maiores, mas não estava tão avançado. Então, toda a parte de tecnologia, inovação, a parte toda de treinamento, né, uma grade muito rica em treinamentos, uma grade, uma transparência muito grande, né, lá o mercado é muito transparente em relação a números, em relação a performance. Então, uma transparência muito grande, um profissionalismo muito grande. Então, sem dúvida, foi uma escola ali, um aprendizado, né? Um escritório bem grande, um escritório com setores super especializados, né? Ali um RH muito desenvolvido, uma área de BD, e quando a gente não falava ainda de BD nos escritórios brasileiros, né, de Business Development, uma área de marketing muito forte, uma área de tecnologia muito forte, né? Então, isso há muito tempo atrás. Aqui, hoje, a gente já tem os escritórios muito avançados nessa frente, mas lá em 2007 você não via essa busca, né, por profissionais especializados, né, o escritório como uma empresa, né, com seus diferentes setores e com profissionais que não sejam do ramo jurídico, né, que sejam economistas, né, pessoal da área de publicidade, dessa área toda de tecnologia, softwares de automação. Então, foi muito rica nesse sentido, essa vivência. E é interessante você contar isso, porque isso você vivenciou em 2007. A gente está em 2022, são 15 anos. E, de fato, eu concordo com você, os escritórios, em sua maioria, se desenvolveram muito, né? Seja na parte da tecnologia, trazendo profissionais que não têm formação jurídica, né? Seja na área financeira, na área de marketing, publicidade, o que é muito rico e eu acho que é muito benéfico para o nosso mercado. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Você citou o mercado jurídico e as mudanças que teve ao longo desses 15 anos. Como é que você enxerga hoje o nosso mercado, especialmente de escritório de advocacia, em relação a essa parte de tecnologia e inovação, Paula? Eu acho que a gente já despertou, né? Já despertou aquela chave da necessidade de fazer essa transformação. Eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse ponto, nessa frente. Sem dúvida, já é algo reconhecido pelos escritórios, já é algo falado, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade, enquanto gestores das diferentes firmas, de falarmos, né, entre nós, trocarmos experiências. Eu acho que é rico, né? Essa troca, sem dúvida, é rica. Você poder dividir conhecimento, acho que todos crescem, enquanto o escritório individualmente cresce, mas o mercado cresce e os profissionais se desenvolvem. Então, já é algo bastante falado. Eu acho que a gente ainda está engatinhando. A gente tem uma área do escritório de inovação, é uma área que tem dedicado muito tempo a pesquisas na parte de automação, de como a gente fazer e fazer melhor, e entregar o melhor serviço, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nessa frente. A gente vê escritórios, né? Tem um escritório muito renomado, né, que tem uma incubadora dentro do escritório, né? Então, um escritório que tem uma incubadora de startups nessa frente,
Então você vê o avanço de mercado, né? Eu acho que já tem softwares que estão adaptados para esse outro mercado, né, que a gente ainda está conversando para adaptar para o nosso mercado, que tem suas especificidades, né? O nosso direito tem as suas especificidades, mas acho que é um caminho sem volta, assim, é um pilar que eu acho que está presente no pensamento dos gestores dos principais escritórios, né? Que a gente não pode fechar os olhos, e não só para o mercado jurídico, né? Não é algo específico do nosso mercado jurídico, acho que é do mercado como um todo, né? E essa nova geração vem desafiando, né? Eu converso rotineiramente com os advogados mais jovens que me trazem a cada dia uma ferramenta nova, e ferramentas que eles usam de forma independente, sem ser algo amarrado pelo escritório, né? Então, outro dia um advogado estava me mostrando como é que ele planeja o dia a dia dele, né? A ferramenta que ele usa. Então, essa geração vem com essas provocações, é uma geração digital, é uma geração tecnológica, né? Então, acho que não tem como a gente não seguir esse caminho.